quer saber, ele quer questionar, ele quer transcender, ele sente, afirma Pitágoras, um apetite divino, uma busca de alimento espiritual, né? Então, essa busca parte de uma necessidade interna de transcendência. Esta segunda frase já digamos assim, peculiar a Herculano, onde ele afirma que a filosofia é o pensamento debruçado sobre si mesmo. A filosofia é um ato de reflexão, onde o pensamento volta-se para si mesmo, onde o sujeito volta-se para si mesmo. Neste diálogo interior, ele busca a verdade. Então, como afirma Herculano, a filosofia é um ato de contrição. Por isso ela nos enleva, por isso que ela nos leva a transcender e, ao mesmo tempo, nutrir esta sede da nossa alma. Agora, o que ela estuda? Qual é o objeto da filosofia? Herculano não se refere a nenhum objeto exterior. O objeto é ela mesma. Isso significa a filosofia pela filosofia, ou seja, a alegria de buscar, a alegria de encontrar, mesmo que relativamente, a verdade. Porque nesse encontro, nessa identificação, nós também transcendemos e nos enriquecemos. Então, é uma atitude, digamos assim, de interioridade, porque é uma busca que não se refere a um objeto exterior a nós, mas que se refere ao nosso próprio ser acima de tudo. Podemos defini-lo, portanto, ou seja, o objeto da filosofia, como sendo a relação entre o pensamento e a realidade. Então, como é que inicia-se esse processo de busca na filosofia? Quando o meu pensamento se identifica com a realidade que eu busco conhecer, né? Eu posso dizer que eu conheço a realidade através do conceito, que é o que o Sérgio disse agora há pouco, não é? Onde é que está o Sérgio? O conceito. Então, quando o meu pensamento consegue dizer, olha, o que é, eu chego no conceito. E Herculano exalta esse lado conceitual da doutrina que precisa ser estudado e assimilado com precisão. O que é Deus? O que é o Espírito? O que é a lei divina? Enfim, são todos conceitos específicos da filosofia espírita, que precisam, portanto, ser estudados. E o que é espiritismo? Aí, uma pergunta conceitual, não é? O que é o espiritismo? Kardec, em A Conclusão ao Livro dos Espíritos, ele afirma: seria fazer uma ideia bem falsa do espiritismo acreditar que a sua força decorre da prática das manifestações materiais e que, portanto, entravando-se essas manifestações, pode-se minar-lhes as bases. A sua força está na filosofia, no apelo que faz à razão e ao bom senso. Efetivamente, cuidemo-nos de exaltar a filosofia, ou melhor, a doutrina espírita, como sendo tão somente uma questão fenomênica, tão somente a questão da mediunidade, na medida em que a força maior está no seu apelo à razão. Os fenômenos, por vezes, podem ser fugídios, podem ser levados a toda sorte de interpretações, né? Porém, a autoridade soberba da razão é inegável. A força da doutrina está na lógica. Como questiona Kardec, em que se baseia o dogma da encarnação? Na questão 171, se eu não me engano. Por que dogma? Dogma, não no sentido de dogma de fé, mas dogma no sentido de princípio racional. Princípio racional que é demonstrado pela lógica, e não tão somente pela manifestação dos espíritos. E ai de quem ouse contrariar
algum argumento ou algum raciocínio lógico. E Herculano vale-se desta afirmação de Kardec e afirma, né, com relação a esta resposta. Kardec afirma, na conclusão ao Livro dos Espíritos, que a força do Espiritismo não está nos fenômenos, como geralmente se pensa, mas na sua filosofia. Agora, Herculano ainda acrescenta um outro conceito. Por que na filosofia? O que vale dizer na sua mundivivência, na sua concepção da realidade. Ou seja, a filosofia espírita, ela é metafísica, ela é uma filosofia racional, racionalista, mas ela visa levar o ser a viver no mundo com sabedoria. Ela nos ensina a nossa conduta no mundo. Ela nos ensina valores de modo a nos conduzirmos de forma autêntica. Efetivamente, aí o papel da filosofia, ao exaltar quem somos, de onde viemos, para onde vamos, qual o significado da existência, isso tudo me leva a viver a vida, o dia a dia, na existência, porém, com muito mais consciência. Então, longe de dizer, olha, a filosofia é uma abstração, é uma coisa teórica, não. É uma forma de conhecimento que me leva a conduzir o dia a dia da minha jornada terrena com mais consciência e, mais do que isso, com senso crítico e, mais do que isso, de forma liberta. Por isso que a doutrina espírita ela é filosofia e não tão somente religião. E a tradição filosófica? Na verdade, a filosofia espírita se apresenta para o investigador imparcial como delta natural em que desemboca no presente toda a tradição filosófica. Herculano afirma, maravilha de obra, o Espiritismo é a síntese de toda a história do pensamento, deste movimento dialético de teses que se negam, que se afirmam, nesta busca incessante da verdade. Isso significa que ele não nega, Espiritismo, não nega nenhum sistema filosófico. No diálogo de Kardec, ele dialoga com todos os autores, ou melhor, ele não dialoga com nenhum autor. Ou seja, nenhum especificamente, mas ao mesmo tempo os conceitos já foram abordados pela história da filosofia, pelos pensadores, cada um com a sua conceituação, e agora surge essa temática toda da história, porém abordada especificamente à luz da mensagem dos Espíritos. E Herculano ainda afirma, a tradição filosófica é o terreno vasto e profundo em que podemos descobrir as raízes da filosofia espírita. O que significa isso? A filosofia espírita não surgiu do nada, nem de uma hora para outra. As raízes estão no passado. Ela é a síntese de um processo. Antes de Cristo, já se buscava a matéria-prima, a origem do universo, a matéria cósmica. Na Idade Média, após a vinda de Jesus, os filósofos já buscavam esta conciliação do cristianismo com a filosofia grega, numa tentativa inicial de conciliar a razão e a fé. Na Idade Média, não é novidade, muito embora esta conciliação não fosse plena. No Renascimento, o surgir das ciências de uma filosofia racionalista. Se nós formos ver a temática dos filósofos, Hegel, Kant, a ética espírita está muito relacionada com a ética kantiana. A filosofia do espírito de Hegel é a temática, é o contexto em que surgiu a filosofia espírita em meio ao iluminismo. Porque nós sabemos que, no plano espiritual, assim como